Olá, meu caro aluno, voltemos aqui nessa aula 28 para a gente fazer aquela revisão sobre a polaridade das ligações, polaridade das moléculas e falar da solubilidade, para que você também possa ter uma atividade de sala com muito sucesso. Vamos lá, então? Olha só que bacana! O que foi que nós vimos mesmo? Sobre ligação covalente, aquela ligação que ocorre por emparelhamento de elétrons. E com relação à ligação covalente, nós temos que poderá ser uma ligação polar, desde que a molécula formada, os átomos sejam diferentes, que apresentam eletronegatividade com certeza diferentes também. No entanto, se você olhar para a molécula e for uma substância simples, onde você tenha átomos com eletronegatividades iguais, aí você vai ter uma ligação covalente polar. Lembrando também que se tiver 3 ou mais elementos químicos, o elemento central, se ele não sobrar par de elétrons na última camada, a molécula será chamada também de molécula. Aqui nós estamos falando lá ainda de ligação. Eu estou falando para quando chegar nas moléculas, tá bom? Então, as ligações polar, existem diferença de eletronegatividade entre os átomos. A polar, não existe diferença de eletronegatividade. A eletronegatividade são iguais. Na ligação covalente polar, conforme vocês viram, e eu falei aqui, sempre que a molécula apresente 2 átomos de elemento químico diferente, consequentemente, cada um tem sua eletronegatividade, seu caráter parcial, e aí a ligação será covalente, mas ela será polar. Se por acaso a molécula for formada por átomo do mesmo elemento químico, não existirá polaridade, diferença de polaridade. E aí, no caso do cloro, a mesma polaridade de um é do outro. A ligação, ela é covalente apolar. No caso do HF, o hidrogênio tem sua polaridade, o flúor ele é mais eletronegativo, e aí caracteriza a ligação polar. Então, só refletindo aqui, meu caro aluno, para que você veja entre ligação covalente e polar e apolar, tá bom? Nas moléculas, nós vimos que existe a molécula polar, existe a molécula apolar. Quando o momento de polo for diferente de 0, polaridades diferentes, consequentemente, a molécula ela é polar. No entanto, quando o momento de polo for 0, a molécula é apolar. E refletindo sobre o que eu falei, se existir 3 átomos numa molécula e o elemento central ele estabilizar, fizer compartilhamento dos seus elétrons com os outros e não sobrar parte de elétrons, a molécula é considerada apolar, porque o momento de polo se torna 0. Sobre a solubilidade e polaridade das substâncias, nós sabemos que 2 substâncias são solúveis entre si, elas se dissolvem uma na outra quando formam uma mistura homogênea. No entanto, substância polar, ela é solúvel, ou seja, só se dissolve em substância polar. Se você tiver uma substância polar com uma substância apolar, não existirá solubilidade. A substância polar, ela só é solúvel em substância polar. Só se dissolve em substância apolar. Polar não se dissolve em apolar, consequentemente, apolar também não se dissolve em polar. Foi o que nós abordamos aqui com relação aos 3 exemplos que nós colocamos. Gasolina é apolar, água é polar. Não existe solubilidade. Água e álcool, polar, solubilidade existe. Ambos polar. E o queroseno com a gasolina,
ambos são apolares, por isso que existe a solubilidade. Agora, desejamos a vocês uma boa atividade de sala, meu caro aluno. Então, pessoal, agora você já fez a sua atividade, né? Teve aí a ajuda do teu professor. Ah, professora, mas ainda assim eu fiquei com algumas dúvidas em algumas questões. Então, chá com a gente. Agora a gente vai para o nosso Tirando Dúvidas. Professora, essa questão número 1, nossa, deu um nó na minha cuca. Ó, pessoal, primeiramente, leitura. Nós temos que ter o hábito da leitura para poder desenvolver a interpretação de texto. Todo enunciado nosso, como também de vestibulares e principalmente o Enem, tem muito texto, tem muita contextualização e aí você tem que estar atento aos elementos que estão sendo disponibilizados para vocês no enunciado. Nessa questão de número 1, ela é uma questão de vestibular que foi adaptada e fala o seguinte, ó: embora a ligação covalente, embora a ligação covalente represente o compartilhamento de elétrons, a polaridade de uma ligação desse tipo está relacionada com a capacidade que o núcleo de cada átomo tem de atrair os elétrons compartilhados nessa ligação. Lembra lá que a gente falou? Os átomos lá do lado esquerdo da tabela periódica, eles têm uma maior eletronegatividade. Eles têm, o seu núcleo tem uma maior facilidade de atrair elétrons. Por isso que aqui está falando, ó, do átomo que tem de atrair elétrons compartilhados nessa ligação. A figura mostra modelos de algumas moléculas com ligações covalentes entre os seus átomos. Aí a gente tem a molécula representada aqui, ó, pela letra A. Ele está representando uma molécula, olha só a estrutura dessas ligações. Nós temos aqui molécula B, a C e a D. Analise a polaridade dessas moléculas, sabendo que tal propriedade essa propriedade vem da diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão diretamente ligados, isso ali nas moléculas que estão representadas lá, os átomos de elementos diferentes, eles vão ter eletronegatividades diferentes. E aí também vem da forma geométrica das moléculas. E agora sim, o que o enunciado quer que você faça? Dentre as moléculas, pode-se afirmar que são polares apenas. Então, ele quer que você observe essas moléculas que estão representadas aqui e diga qual delas é polar. Aí vem letra A, molécula A e B, letra B, A e C, letra C, A, C e D, letra D, B, C e D e a letra E que fala C e D. Qual destas moléculas aqui, quando ele fala ali, a gente já viu que é mais de uma molécula polar, né? E aí você vai olhar o quê? A geometria que está representando a estrutura das moléculas, né, Almeida? Exatamente, professora Sabrina. E aí, na sequência, olha só, o que, meu caro aluno? Primeiro, a gente orienta você. Leia com muita atenção o enunciado, porque às vezes uma simples palavra pode destoar o sentido e você assinalar uma alternativa errada. Sendo assim, olha aí, analisando a polaridade dessas moléculas, sabe que tal propriedade dá, e aí você vai vendo, da diferença da eletronegatividade entre os átomos que estão diretamente ligados, isso nas moléculas apresentadas, onde envolve átomos de elementos diferentes, que têm eletronegatividade diferente, ou é da forma geométrica das moléculas. E aí, já que você viu as características de cada uma, e agora, quais realmente são aquelas que são polares?
Se você assinalou a letra E, meu caro aluno, parabéns, porque você está com a resposta correta, valeu? Mesmo assim, vamos agora para o comentário. Então aqui, olha gente, por que que a molécula C e a molécula D, elas são ditas como polares? Bom, na molécula C, ela possui a geometria que nós chamamos como geometria angular. O que nós temos? Ela tem dois átomos iguais ligados ao átomo central. Vamos lá olhar? Olha só, tá vendo? Essa é a nossa molécula C. Esses átomos aqui, eles são ditos como os dois átomos iguais. Quem é a molécula central? Essa daqui. Observe que ela tem uma estrutura totalmente diferente da molécula B, que é linear, que nesse caso aqui ela é apolar. Já a alternativa aqui da molécula, a molécula representada aqui em C, ela tem uma geometria angular, tá? Com dois átomos iguais e o átomo central. Como sua geometria angular, o número de nuvens eletrônicas no átomo central é diferente do número de ligantes iguais. Assim, a molécula ela vai ser polar. E a molécula D? Ela é diatômica, ou seja, ela é formada por dois átomos. E aí, esses átomos, eles são de elementos diferentes. Então, ela é polar. Como que nós sabemos que são de elementos diferentes? Olha o tamanho aqui da representação desses átomos. Então, indica que eles não são átomos iguais. Se não são átomos iguais, pertencem a elementos diferentes. Por isso, ela é polar. Tranquilão? Então, agora, meu caro aluno, vamos partir para a nossa segunda questão. Olha só. Questão 2. A análise química de uma amostra de rocha do planeta Marte mostrou que a mesma é uma substância pura. Se dois elementos A e B dessa amostra apresentam eletronegatividade de 0,8 e 0,3, respectivamente, podemos afirmar que, ela é uma substância pura, composta por dois elementos. Um tem a eletronegatividade de 0,8, seria o elemento A. E o elemento B, a eletronegatividade, é de 3,0. E aí vem as alternativas. Na letra A diz o seguinte: não existe ligação química entre os dois elementos da rocha, pois a eletronegatividade deles diferem bastante. E aí, será que a eletronegatividade diferente ou igual faz com que não tenha ligação química, Almeida? Pois é, reflita aí, meu caro aluno. E na letra B, existe ligação entre os dois elementos e ela deve ser iônica. Vamos analisando direitinho com os dados do enunciado para você ver o que acontece com cada alternativa. Na letra C, existe ligação entre os dois elementos e ela deve ser covalente. Já na letra D, o elemento A está à direita do elemento B na tabela periódica. Vocês viram com relação à eletronegatividade o que nós falamos? Porque na letra E está dizendo assim: a rocha é constituída por uma substância simples. Sendo isso, qual a alternativa que você assinala como correta, meu caro aluno? Veja bem, a letra B, por quê? Nesse caso aqui, galerinha, observe que a eletronegatividade dos nossos elementos que estão envolvidos, ela é diferente, né, professor Almeida? Ela não é uma eletronegatividade Exatamente, próxima. professor. E é pela grande diferença de eletronegatividade que isso caracteriza, olha só, exatamente uma ligação iônica, né? Porque uma ligação iônica, ela é estabelecida quando a união dos dois átomos por meio de doação de elétrons e vai formando íons. Nesse caso, que diz o seguinte: a diferença da eletronegatividade for maior, superar o valor de 1,7, devido à forte atração de um dos átomos pelos elétrons, faz com que aquela ligação seja polar. E é exatamente você, ao observar lá
a diferença dos valores, 3 menos 0,8 dá 2,2. 2,2 é superior a 1,7. Por isso caracteriza uma ligação iônica, meu caro aluno. E lembrando que se é ligação iônica, ela é polar. Toda ligação iônica é polar, tá, galerinha? E tchan, 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 se liga no Enem. Nossa questão de número 3, ela é uma questão do Enem de 2014. Olha só como ela é interessante. Diz o seguinte: pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos e rios. E, ao passar pelas... o nome agora não vai sair. Pelas goelas. Goela significa pela garganta do peixe, né? Digamos assim. Pelas guerras. São guerras. Guerras são exatamente a parte que está lá na garganta do peixe. Tá certo? O nó na língua da professora, gente. Mas aí, o que acontece? Podem difundir-se para os seus tecidos lipídicos e lá se acumularem. As características desses compostos responsável pelo processo descrito no texto é o ou é a. Aí tem letra A, baixa polaridade. B, baixa massa molecular. C, ocorrência de halogênios. D, tamanho pequeno das moléculas. E E, presença de hidroxila nas cadeias. Ele quer saber o que acontece para que esses compostos, né, eles sejam arrastados e possam, depois de estar lá no rio, passar pelas guelras dos peixes e ficar acumulado lá nos tecidos que são, ó, lipídicos. O que esse lipídicos quer dizer, hein, professor? Ó, meu caro aluno, lipídios corresponde às gorduras que apresentam no peixe, tá bom? Tudo que for relacionado a óleo, gordura, nós trabalhamos com o tipo das macromoléculas chamada lipídio. E no peixe, naquela parte que gera as guelras dele, então tem algumas quantidades de gorduras. E aí eles atraem então essas impurezas e consequentemente vai se acumulando. No entanto, isso é devido a quê? Olha só, devido a quê? A baixa polaridade que acontece naquele meio, pois a problemática em questão aborda a acumulação de organoclorados em tecidos lipídicos dos peixes. Esses compostos apresentam uma polaridade baixa e, consequentemente, se existe uma polaridade baixa, é porque não existe, consequentemente, vamos dizer assim, as moléculas daquelas substâncias são apolares, o que caracteriza, olha só, a evidência de morte dos peixes. E assim dá para entender quanto é importante a gente conhecer a polaridade das substâncias que se utilizam no cotidiano, tá bom? E aí, com relação ao material complementar que vai ajudar a você enriquecer cada vez mais os seus conhecimentos, sugerimos, meu caro aluno, que você faça uma leitura no texto intitulado Reação tira a limpo a ação dos sabões. É um texto que está disponível aí, tá bom? Nesse endereço. E você pode ter sucesso bastante. Valeu? Então, olha só. Muito bacana a sua participação, tá bom? Porque nós abordamos as ligações, a polaridade das ligações, a polaridade das substâncias e a solubilidade das substâncias. Não foi isso, professora Sabrina? Isso mesmo. E aí a gente vai encerrando mais uma aula. E fique de olho, porque nós teremos mais aula para você.